Bom lá, pessoal, mais uma vez para a nossa videoaula, né? Vamos falar hoje sobre inequação, certo? E a gente já viu algo parecido com isso. Na realidade, nós estudamos equações. E o que é uma equação? Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, né? Então, se eu tenho lá x mais 2 igual a 10, eu tenho uma equação. Equação de uma variável, né? E o que acontece quando eu tenho? O que então seria uma inequação? Se eu estou colocando esse prefixo na frente da palavra equação, IN significa negar isso, ou seja, fazer o contrário. Então, o que seria uma inequação? Eu posso dizer que é toda sentença escrita com uma desigualdade. Mauro, e o que é uma desigualdade? Desigualdade é toda sentença matemática que pode usar o símbolo maior que, né? Pode usar o símbolo menor que, pode usar o símbolo, um traço embaixo, que seria maior ou igual, ou pode usar o símbolo menor ou igual. Então, toda vez que eu escrevo uma equação matemática onde eu uso um desses símbolos aqui, eu estou escrevendo uma inequação. Certo? Bom, então, o que seria? Me dá um exemplo de uma inequação. Eu tenho lá x mais 2, como eu botei lá em cima, só que eu vou usar agora, ó, menor que 10. É uma inequação. Se eu coloco lá x mais 10 maior ou igual a 15, isto também é uma inequação. Mas olha só, se eu pego essa equação aqui, ó, x mais 2 menor que 10, qual pode ser o valor do x? Ah, Mauro, o x pode ser valendo 1. Se eu botar o x valendo 1, 1 mais 2 vai dar menor do que 10. Está certo. Se eu botar o x valendo 2, x mais 2 vai ser 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. E 4 também é menor do que 10. Se eu colocar o x valendo 3, 3 mais 2 dá 5. 5 também é menor do que 10. Se eu colocar o x valendo menos 1, menos 1 mais 2 dá 1. E 1 é menor do que 10. Ou seja, numa inequação, eu não tenho uma solução única. Eu tenho um conjunto de soluções. É um conjunto formado por várias soluções. E quando a gente trabalha isso envolvendo números reais, que a gente vai ver isso mais à frente, ela se torna um conjunto infinito de soluções, né? No nosso caso aqui, alguns casos, elas, como a gente está trabalhando com números inteiros, em alguns casos, essa solução ela vai ser infinita, outras vezes não vai ser infinita. Tá certo? E aí, como é que eu faço para resolver esta inequação, né? Lembrando que a gente já trabalhou muito sobre equação lá nas séries anteriores. E aí, como é que eu faço para a gente poder trabalhar isso aqui agora? Ah, Mauro, x mais 2 menor do que 10. Eu vou resolver exatamente como fosse resolver uma equação. Número para um lado, letra para o outro, troca de lado, troca de sinal. E quem vai ser o norteador que vai dividir um lado do outro? Antes era a igualdade, agora é a desigualdade. X menor que 10 menos 2. X menor que 8. Esta é a solução. Ou seja, na hora de você montar o seu conjunto de solução, se nós estivéssemos trabalhando com uma
solução mais completa, eu iria colocar assim, falando que isso aqui fosse um número inteiro, por exemplo, eu trabalharia dizendo que o x pertence aos números inteiros, essa barra que significa tal que x menor do que 8. Ou seja, todo número inteiro menor do que 8 é solução desta minha inequação. Ah, Mauro, me dá um outro exemplo aí. Vamos pensar ali, um outro exemplo. Se eu coloco isso aqui, ó, 3x mais 5 menor ou igual que 5x mais 10. Vou fazer a mesma coisa, letras de um lado, número do outro. 3x menos o 5x menor ou igual a 10, jogo para cá, ó, menos 5. E vai ficar aqui, ó, menos 2x menor ou igual que 5. Só que lá na equação, a letra não podia ser negativa. Na inequação, também não pode. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1. Só que aqui existe uma diferença. Eu vou colocar 2x menos 5, porque a gente está trocando o sinal dos números, mas a desigualdade ela também muda. Ou seja, era menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Então, a única diferença drástica que a gente pode se dizer assim, na resolução, é que quando a gente multiplica por menos 1, eu mudo a desigualdade também. E aí ficaria 2x maior ou igual a menos 5 sobre 2. E a minha solução na forma completa, dependendo do conjunto, se ele falasse que era real, ia botar real, se falasse que é racional, ia botar racional, se falasse que é natural, ia botar natural, se falasse que era inteiro, ia botar inteiro. Se ele não fala nada, você pode colocar só x maior ou igual a menos 5 sobre 2. Se ele fala um conjunto, usa a solução completa. Se ele não fala o conjunto, usa a solução incompleta. As duas podem ser utilizadas dependendo do caso que estiver anunciando o nosso sistema, a nossa inequação, tá? Ah, Mauro, existia aquelas inequações que eu tinha que fazer também com MMC, que trabalhava tudo. Posso continuar fazendo estas inequações aqui? Sim, seguem os mesmos ritmos da outra equação. Então, se eu tenho lá 2 que multiplica parênteses x mais 1 menor que 5, é só distribuir, ó. 2x mais 2 menor ou igual que 5. 2x menor ou igual a 5 menos 2. 2x menor ou igual que 3. X menor ou igual a 3 sobre 2. Ou seja, a minha solução, se eu for falar na forma incompleta, x menor ou igual a 3 sobre 2. Tá certo? Então, este é o nosso assunto. Lembrando que estas inequações, assim como a maior parte das equações que nós trabalhamos, que nós vimos, mas nós só trabalhamos equações até agora de primeiro grau. Tá certo? Então a gente vai fazer esse tipo de situação. No finalzinho lá do nosso estudo, a gente vai encontrar também alguma coisa falando sobre equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau, Mauro? Uma equação do segundo grau é uma equação onde a variável tem expoente 2. Então, se eu coloco isso aqui, ó, x ao quadrado menos 1 igual a 8. Quais são os valores que eu posso colocar ali no x? Como é que eu faço para resolver esse tipo de equação do segundo grau, que aqui está na sua forma incompleta, que é o que nós vamos trabalhar esse ano? X ao quadrado igual a 8 mais 1. X ao quadrado igual a 9. E a gente sabe que quando eu mudei de lado, de menos 1, passou para cá para mais 1, porque eu troquei a nossa operação. E aqui, ó, eu vou trocar a operação também. Só que a potência é a operação sendo usada. E quando eu faço o inverso da potência, eu troco pela raiz. Com uma diferença. Eu vou colocar aqui, ó, mais e menos aqui fora desse radical. Por que isso? Porque o meu resultado vai ser mais ou menos 3. A minha solução é
menos 3 e mais 3. Por que duas soluções? Porque uma equação do segundo grau, ela possui duas soluções. Enquanto a equação do primeiro grau possuía uma solução só, na equação do segundo grau nós temos duas soluções. E na inequação, como eu falei, nós vamos ter, dependendo do conjunto que nós estivermos trabalhando, podemos ter uma solução, mais de uma solução, podemos ter solução nenhuma, dependendo do conjunto, ou podemos ter infinitas soluções. Vai depender de cada um dos tipos de situação que a gente está trabalhando. Beleza? Então a gente já viu aqui, ó, equação, já trabalhamos sobre isso. Vimos um pouquinho sobre inequação, que é a mesma fase da equação, só que a gente trabalha com uma desigualdade. E vimos aqui um passado rápido, vamos dizer assim, né? Uma ideia rápida sobre a equação do segundo grau, alguns tipos. Por que eu vou passar rapidamente isso? Porque na série seguinte é a série que a gente vai desenvolver isso com mais precisão. É só para vocês já estarem se habituando com isso nas próximas séries. Tá legal? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.